Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha, estudantes aí do curso técnico de segurança do trabalho. Pessoal, passando aqui, vou gravar para vocês a aula de número 5 da disciplina de segurança do trabalho na construção civil. Bom, o nome da disciplina eu mudo ele toda hora, né? Segurança na indústria da construção, segurança na construção civil, segurança do trabalho na construção civil. Mas é a mesma coisa, tá, gente? Vamos entender aí. Na tela aqui, fiquem atentos com relação à norma. A gente está estudando a NR18, está aqui meu nome, está aqui meu telefone, está aqui meu e-mail. Se sintam à vontade, tá? Estou aqui na plataforma do WhatsApp. Manda uma pergunta aí para mim, gente. Participa, tá? Vou ficar feliz. Deve ser... Aqui, gente, o nosso papo hoje é o item 18.7. O item 18.7 fala sobre as etapas da obra. E aí, nós vamos falar sobre demolição e escavação e fundações, tá? É o nosso bate-papo hoje. Então, vamos lá. Considerando aqui, tem 3 dígitos aqui, então vocês sabem que é um subitem, né? Mas é porque eu copiei e colei lá. Mas a gente está estudando o item 18.7. Olha só, deve ser elaborado e implementado plano de demolição sobre responsabilidade de profissional legalmente habilitado, contemplando os riscos ocupacionais existentes em todas as etapas da demolição e as medidas de prevenção. Vamos lá. Estou fazendo o processo de demolição aqui. E quais são os riscos ambientais? Ruído, vibração, poeira. Ok? Determinei os riscos ambientais. Depois, riscos ocupacionais de maneira geral, colisão, projeção de material, tombamento de máquinas, objeto suspensa, queda de objetos. Ok, o profissional legalmente habilitado, ele vai criar um plano de demolição. Neste plano de demolição vai ter a relação desses riscos, ó. Ele vai levantar todos esses riscos. Veja bem, o plano de demolição deve considerar 2 pontos. Linhas de fornecimento de energia, está passando cabo aqui, subterrâneo, cabo elétrico aéreo, tem algum quadro aqui de distribuição de eletricidade, tubulações de água, reservatórios de água, de inflamáveis líquidos, né? Ou também gás, gente, LP, gás de cozinha, né? Muito perigoso. Substâncias tóxicas, canalização de esgoto, escoamento de água, dentre outras situações. Aí, ó, continua. O plano de demolição tem que considerar, tem que avaliar as construções vizinhas, a obra, a remoção de materiais entulhos, como remover, como tirar o entulho, as aberturas existentes que existem no piso, áreas para circulação de emergência, como proceder em uma situação emergencial, qual é a área, qual é a rota de fuga, a disposição de materiais retirados, onde eu vou estocar, onde eu vou armazenar o entulho retirado, propagação e controle de poeira, que medida de controle que eu adoto aqui, não sei, umidificação, exaustão, o que pode ser feito, e trânsito de veículos e também de pessoas. Opa, só vai entrar aqui o operador da máquina, mas ninguém, ou outro trabalhador quando necessário. O serviço de escavação, fundação e desmonte de rocha deve ser realizado e supervisionado conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. As escavações, elas devem ter um projeto, tá? Elas devem ser executadas conforme um projeto. Essa escavação ela pode ser mecânica, ou seja, utilização de equipamentos mecânicos. Aqui exemplo na figura, uma retroescavadeira. Ou pode ser manual, no caso aqui exige força manual humana, pá, picareta, boca de lobo, né? E outras ferramentas manuais diversas. Isso aqui, gente, é os tipos de escavação. Ela é feita de forma manual ou de forma mecanizada. Os locais onde são realizadas as atividades, quando houver riscos, devem ter sinalização de advertência. Então tem que advertir. Inclusive noturna. Um exemplo aí é os cones, né? Todo mundo conhece o cone, é uma sinalização refletiva e é noturna. E barreira rígida de isolamento em todo o seu perímetro. Então tá aqui, ó, barreira rígida de isolamento.
Onde existe atividade de escavação tem que ter as barreiras rígidas. Na prática a gente vê só cone, né? De modo também, né, a impedir a entrada de trabalhadores não autorizados, máquinas, equipamentos ou veículos não autorizados, tá? Aqui é uma continuação do texto, ó. Deve ser de modo a impedir a entrada de veículos e pessoas não autorizadas. Então aqui não tem curioso, não tem curiosa não, só o trabalhador necessário mesmo. A sinalização deve ser colocada de modo visível, em número e tamanho adequado. Aí, número, quer dizer que eu posso colocar uma placa, 2, 5, 10, 15, depende do porte da minha escavação, da minha fundação. E a mensagem aqui também varia, tá? Cuidado, escavações, cuidado, área de escavação, né? Um detalhe. A regulamentação de cor correta é essa amarela, tá? É essa amarela aqui com fundo preto. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m deve ser 1,25 m, né? Somente pode ser iniciada com liberação e autorização de profissional legalmente habilitado, atendendo ao disposto em normas técnicas. Vamos lá. Chegou a 1,25 m aqui, o responsável técnico da obra tem que estar presente, o engenheiro civil ou o profissional com graduação similar. Nós TSTs não somos legalmente habilitados, nós somos qualificados em segurança do trabalho. Se for inferior a 25, nós TSTs podemos realizar a liberação. Se não for, nesse caso se for superior, aí é engenheiro, é legalmente habilitado. O projeto das escavações deve levar em consideração as características de solo, né, e as cargas atuantes e os riscos, né, no qual o trabalhador vai estar exposto e suas medidas de prevenção. Vamos lá. Quer dizer que eu tenho que estudar aqui, tem uma disciplina chamada Mecânica dos Solos, e onde que os profissionais, geólogos, engenheiro de mina ou graduação similar, eles estudam a camada de solo orgânico, o solo superior, o subsolo, o material parental, a rocha, os tipos de rocha, as características mineralógicas de cada rocha, as características aqui de cada camada, né? Existem os horizontes também, né? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, eu só quero que vocês entendam que existe um estudo de solo. E o projeto tem que contemplar esse estudo. Nas escavações em encostas, devem ser tomadas precauções especiais para evitar escorregamento ou movimentos de grandes proporções de maciço ao redor, devendo merecer cuidado à remoção de blocos e pedras soltas. Encosta é onde eu estou realizando a atividade de escavação e aí de repente tem uma muralha considerável, não é bem, eu vou falar barranco aqui só para vocês entenderem, tá? Então tem um barranco e a escavação ela tá se acomodando nesse barranco, tá? Isso nós chamamos de encosta. A escavação ela tá encostada, ela tá se encostando no barranco. O talude, que é um termo técnico para barranco da escavação, quando indicado no projeto, deve ser protegido contra efeitos de erosão interna e superficial durante a execução de obra. Bom, o talude, né? Então, quando indicado em projeto, o barranco, para ele não ceder, para ele não desmoronar, ele tem que ser protegido com EPC. E uma vez sendo protegido com EPC, essa especificação do EPC vem no projeto. Aí no projeto vai ter o estudo de erosão, né, o desgaste superficial desses barrancos. Nas bordas de escavação, observem a figura aqui, né? Elas devem ter uma faixa de proteção de no mínimo 1 metro livre de cargas, bem como manutenção e proteção para evitar a entrada de águas superficiais na cava da escavação. Vamos lá, a cava da escavação é o piso dela aqui, ó. É o piso. Ou seja, de maneira a permitir que aqui não tenha água ou situação similar. O talude é o barranco. É a extremidade do barranco aqui. Na borda da escavação, na borda do talude, tem que ter no mínimo 1 metro livre de terra, peça, máquina, equipamento. Então essa imagem aqui está 100% correta. Quando a gente olha para essa aqui, ó, totalmente fora de padrão, fora de norma, né? Isso aqui com certeza é uma construção residencial. Pela figura aqui é uma piscina, pela figura.
Escavações com profundidade superior a 1,25 m devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho em caso de emergência, a sua saída rápida dos trabalhadores. Olha só, se a minha escavação ela tem uma profundidade aqui maior do que 1,25 m, eu tenho que colocar escada, tá, gente? Essa escada vai ser um recurso utilizado para o trabalhador de tal forma que se liberar um gás aqui, né, ou tem deficiência de oxigênio, outra situação similar, tem risco de explosão, esse colaborador ele vai conseguir sair aqui com facilidade, com agilidade. Então ele vai conseguir sair pela escada. Aqui é uma escada de mão, ela é mais complicada. Agora, essas aqui na vida real, melhor ainda, tudo escada coletiva, tá vendo? Melhor ainda para evacuação. Para escavações com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, deve-se avaliar o local, a existência de riscos ocupacionais e, se necessário, adotar medidas de prevenção. Vou resumir esse texto aqui para vocês. Com profundidade igual ou inferior a 1,25 m, você faz o que você quiser. Você adota a medida de controle que você quiser conforme sua percepção. Ficou flexível aqui, mas ao mesmo tempo meio descuidado, né? Então, nós, TST, nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. As escavações do canteiro de obras, próximo de edificações, devem ser monitoradas e o resultado documentado. Bom, gente, fala o seguinte, as escavações do canteiro de obra, que está próximo à área edificada. Então, aqui tem uma área edificada, certo? Aqui, para esse talude não ceder, esse barranco, né, não ceder, precisa ser feito estudos de solo, estudos geotécnicos, sondagem. E aí, como não é da nossa ossada, nós, TSTs, nós vamos lá procurar um responsável de obra, um engenheiro civil, e falar o seguinte, aí, cara, o que você está estudando aí, para que isso serve, como é que isso vai, o que eu posso ajudar nessa parte, e aí eu preciso documentar isso aqui. Todos os estudos precisam ser documentados. Devem ser tomadas medidas preventivas de modo a eliminar o risco de acidente quando existir na proximidade da escavação. 2 pontos, vamos lá. Cabo elétrico. Tem cabo elétrico? Proteja o cabo elétrico, enclausure. Claro que essa é uma das alternativas mais pobres que existe. O ideal é desenergizar. Desligar a chave geral que está energizando esse cabo. Quando inviável, proteger. A gente precisa adotar medidas preventivas também contra tubulações de água, de esgoto, de gases, né? Adotar alguma medida preventiva aqui para não romper essa tubulação. Os escoramentos, no caso aqui são as escoras, as tábuas, tá? Aqui são EPCs, ó. Os escoramentos utilizados como medidas de prevenção devem ser inspecionados diariamente. Aula de número, se eu não me engano, 5 da disciplina de técnicas educacionais de prevenção, aula de número 4. Eu falei sobre o checklist, né, gente? Então, vamos entender. É necessário fazer um checklist das escoras, dos EPCs utilizados aqui, ó, diariamente, de modo a manter a estabilidade, né? Quando for necessário o trânsito de pessoas sobre escavações, devem ser construídos passarelas, em conformidade com o item 18.8. Vamos lá, o item 18.8 fala sobre medidas de proteção contra a queda. Nós vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. É uma das últimas aulas, mas vamos chegar lá. O tráfego, no caso aqui não cita, mas é de veículo, máquina, equipamento, próximo às escavações deve ser desviado ou desviado. Ou na sua impossibilidade, ou seja, eu tentei criar um desvio aqui, não foi possível, né? Na sua impossibilidade, deve ser adotadas medidas de redução de velocidade dos veículos. Não consegui criar o desvio aqui, porque o desvio eliminaria os riscos, né? No caso aqui eu vou reduzir, às vezes era 60 por hora, eu vou colocar 20 por hora. Aumenta o espaçamento de um veículo para o outro. Aqui é uma via pública, não tem muito o que fazer. Mas na via privada dá para adotar muitas e muitas medidas de controle, tá, gente? Controle de velocidade é um exemplo, distância de segurança de 10, 20, 30 metros é outro exemplo. Sistema sonoro, chamar no rádio para passar no local, passar naquele acesso, tudo isso, sistema de apitos, enfim, na empresa a gente pode adotar várias e várias medidas de controle. Em caso de utilização de bate-estaca é esse equipamento aqui, ó, esse conjunto aqui, isso aqui é feito para fazer escavação de tubulão,
tá? Poços aí de 50 metros, 30 metros, 40 metros de profundidade, tá, gente? Então isso é bate-estaca, é o equipamento que suporta essa estaca aqui, ó. Os cabos de sustentação do pilão, então esse cabo aqui é o guincho, aqui ó, o guincho aqui ó, tá sustentando o pilão, que é essa peça aqui ó. Em qualquer posição de trabalho, ou seja, com esse pilão lá no fundo ou aqui em cima, devem ter comprimento mínimo em torno no tambor definido pelo fabricante ou por profissional legalmente habilitado. Então, exemplo, no manual desse bate-estaca, tá falando assim, aqui eu quero no mínimo 6 voltas com margem de segurança, tem que manter 6 voltas. Não, 8 voltas, manter 8 voltas. Não tem nada em projeto, em manual. O engenheiro vai especificar aqui então. O legalmente habilitado precisa especificar. Importantíssimo. Quando o bate-estaca não estiver em operação, olha aqui o bate-estaca, essa peça aqui, ó. No caso aqui, é o pilão na verdade, né? O bate-estaca é o equipamento como um todo. Opa! O pilão deve permanecer em repouso e sobre o solo ou no fim da guia do seu curso. O fim da guia de curso, aí a gente tem que conhecer o equipamento para falar onde é que é o fim da guia. No caso, o pilão aqui tem que deixar no solo. Não tá usando, deixando no solo. Já pensou um negócio desse suspenso, gente? Perigoso? Então, descansando sobre o solo, tá? Importantíssimo. Gente, qualquer dúvida, pergunta, vai surgir, eu tenho certeza. Me chame aqui, fiquem à vontade. Abraço, tudo de bom para vocês, tá?